Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos faz um alerta para uma fraude que aumentou muito nas últimas semanas. Os criminosos se passam por advogados da instituição e ligam para os aposentados que têm ações na justiça, alegando que o dinheiro foi liberado. Mas, para receber, eles teriam que pagar taxas para a emissão de supostas certidões. É claro que tudo não passa de golpe. Aposentado há 5 anos, o Manuel sempre achou que o valor pago pela Previdência deveria ser maior. Com orientação do sindicato, há 6 meses ele entrou com uma ação para tentar uma revisão do benefício. E um mês atrás teve o primeiro procedimento do INSS, que foi entregar uma cópia do histórico dos meus pagamentos, e foi isso. Na semana passada, ele recebeu uma mensagem no celular que parecia ser a melhor notícia. O aposentado já teria dinheiro para receber do INSS. O número que entrou em contato usava uma identificação do sindicato e o nome de um advogado. Ele se animou. Uma empresa se apresentando como sindicato, indicando um advogado que é do sindicato, quer dizer, até aí tudo certo, dizendo que eu tinha ganho essa ação e que eu tinha um dinheiro para receber. Falei, nossa, fiquei impressionado com a rapidez do sindicato e mais do INSS. A empolgação não durou muito. Ainda bem, porque o Manuel percebeu que tinha alguma coisa errada na conversa quando a pessoa que se apresentava como advogado disse que ele receberia do INSS R$100 mil. E o Manuel sabe que a ação dele não chega a tanto. Para liberar o dinheiro, o golpista pediu uma transferência de R$5 mil. Eles me falaram das custas, que eu teria que pagar a custa do processo. Daí eu entrei em contato com o sindicato, fui pessoalmente no sindicato, falei com o jurídico e eles já esclareceram que isso era um golpe. Nas últimas semanas, o Sindicato dos Aposentados recebeu 100 denúncias de filiados que receberam mensagens dos criminosos. Eles imitam como se fosse um documento do fórum. Normalmente eles colocam o logo do Tribunal de Justiça ou da Fazenda Pública também do Estado. E eles colocam lá os dados, incluindo a informação para onde a pessoa deve mandar o Pix com o valor da tal da emissão dessa suposta certidão. O principal alerta para os aposentados é nunca antecipar pagamentos para receber um benefício. Não existe cobrança de documento para liberar verba de processo. Então, apaga aqui essa certidão que libera o valor. Não existe isso. Depois de escapar da cilada, o Manuel recomenda atenção constante. Não existe esse reino encantado de você receber R$100 mil do nada. Ligue para o sindicato, ligue para o seu advogado. Vamos tomar cuidado. Veja agora outros destaques do dia. 200 pessoas consideradas desaparecidas vivem na Cracolândia, em São Paulo. Carnaval é marcado pela violência e quase 300 pessoas são detidas no Rio de Janeiro e 150 em Salvador. Com o avanço de casos, tratamentos contra a dengue sem comprovação preocupam autoridades. Exército de Israel resgata 2 reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. No futebol, o alívio corintiano com o fim da sequência de derrotas. Oferecimento Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada. O número de casos de dengue não para de crescer em todo o Brasil e já tem gente recorrendo a tratamentos sem comprovação para a doença. Especialistas alertam que não existem remédios que matem o vírus da dengue. Apaixonada por plantas, Soraya cuida bem do quintal. Rega de 2 a 3 vezes por semana, mas sempre fica atenta para a água não acumular. Aqui em casa a gente não usa pratinho, tá? Por quê? Porque eu rego a planta, mesmo que caia um pouquinho no chão, não tem problema, eu limpo. Ela não sai de casa sem passar um repelente no corpo.
Porque eu passo o dia no meu trabalho visitando casas, apartamentos. Eu não sei como que são os cuidados nas casas, né? Na minha casa eu tenho cuidado, mas nas outras casas eu não sei. Soraya já teve dengue e lembra bem o quanto sofreu com a doença, que provoca febre, mal-estar, dores na cabeça e pelo corpo, principalmente nas articulações e nos olhos. O mosquito que transmite a dengue tem menos de 1 centímetro. Ele é menor do que essa pedrinha aqui na minha mão. Mas o mal que ele pode provocar é enorme. O tempo de vida do Aedes aegypti é de aproximadamente 45 dias, período suficiente para que ele ponha milhares de ovos em diferentes lugares. Por isso é tão importante ficar de olho nos pontos de acúmulo de água, para evitar assim a proliferação do mosquito. Preocupadas em como combater a doença e o mosquito, muitas pessoas recorrem à internet. Esse vídeo tem circulado nas redes com uma suposta receita para acabar com a doença. E o remédio que eu vou te passar agora acaba com todos os sintomas de uma vez, em poucas horas. Informações falsas que não ajudam no tratamento. Muito cuidado com esses tratamentos alternativos que oferecem, com medicamentos, com terapias, com sucos, com fitoterápicos. Não há nenhuma droga comprovada que iniba ou que mate o vírus da dengue. Algumas pessoas também chegam a recomendar o uso de ivermectina, que também não tem efeito sobre o vírus da dengue, cujo tratamento é apenas sintomático. Há sempre os oportunistas de plantão, que querem vender tratamentos mágicos, alternativas para curar, prevenir. Muito cuidado com esse tipo de informação. No Rio de Janeiro, o fim de semana de carnaval foi marcado pela violência. Mais de 270 pessoas foram detidas no estado. Em Cabo Frio, um empresário de 35 anos foi morto após uma disputa de espaço na areia da praia. A viagem em família foi interrompida pela violência. Hoje, na despedida, revolta. Rodrigo Canuste Pereira tinha 35 anos. O empresário passava o carnaval em Cabo Frio, um dos destinos mais procurados por turistas no litoral norte do Rio. Após uma discussão, Rodrigo foi agredido por várias pessoas. Segundo testemunhas, a confusão teria começado por uma disputa de espaço na areia. Por o barraqueiro ser o cabeça de lá, veio um montão de gente que trabalha com ele, todos os barraqueiros em cima da gente. Já foi para cima do Rodrigo, foi para cima de outras pessoas com aquilo para nos atingir. O meu filho dormindo na areia, meu filho de 4 anos. 3 suspeitos foram presos em flagrante. Com eles, os policiais encontraram um pedaço de madeira que teria sido usado na agressão. 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas para este hospital. Mas Rodrigo não resistiu. Um pai ser executado na frente da filha apaulada é algo que a gente não consegue acreditar na crueldade da humanidade. A Prefeitura de Cabo Frio decidiu cassar, por tempo indeterminado, a licença da barraca supostamente envolvida no caso. Os primeiros dias de carnaval também foram marcados pela violência na capital fluminense. No centro do Rio, onde estão concentrados os desfiles das escolas de samba e dos maiores blocos, houve registro de roubos e arrastões. Este vídeo mostra um homem sendo jogado no chão pelos criminosos. Repare que ao lado dele, uma mulher também é atacada. A vítima corre, mas não consegue alcançar os assaltantes. Desde o início das festas, mais de 270 pessoas foram detidas. Este ano, a Polícia Militar também está usando equipamento de reconhecimento facial para identificar foragidos da justiça nos blocos de carnaval. 2 prisões já foram feitas com a ajuda da tecnologia. Tem metrô, vias, barcas que podem compartilhar essas imagens e, obviamente, o software fazer o trabalho dele, gerar o alerta aqui para o centro integrado e a polícia atuar de forma assertiva na abordagem dessa pessoa que eventualmente pode ter uma restrição ou até um mandado de prisão. E a polícia do Rio de Janeiro investiga a venda de ingressos falsos, de credenciais de imprensa forjadas e até a falsificação de procurações para a retirada de convites para os desfiles do Sambódromo. As credenciais prometem acesso livre à área dos desfiles das escolas de samba. São 44 crachás iguais aos usados pelos profissionais de imprensa. Só que esses são falsos. Foram impressos nesta gráfica em um shopping em Botafogo, na zona sul da cidade,
e eram vendidos por R$3 mil cada. 10 pessoas foram presas. Há um mentor por trás de tudo isso, há quem cede onerosamente ou gratuitamente QR Codes válidos para poderem ser insertos nessas credenciais falsas. Então há toda uma estrutura por trás. Em Copacabana, 3 homens foram presos em um hotel. Eles usavam uma procuração falsa para a retirada de ingressos verdadeiros para o camarote da Marquês de Sapucaí. Em um shopping center em São Conrado, um homem foi preso em flagrante quando retirava um kit de acesso ao camarote com ingressos, pulseiras e camisetas no valor de R$ 1.600. Ele tentou pagar com um cartão de crédito roubado e ainda apresentou uma identidade falsa com os dados da vítima. Mais de 20 pessoas procuraram esta delegacia para denunciar outro golpe ligado ao carnaval. Elas pagaram até R$5 mil para ter acesso aos camarotes da Sapucaí. Mas, ao chegarem no sambódromo, descobriram que os ingressos eram falsos. A mulher denunciada pelas vítimas é irmã de um ex-jogador do Flamengo. A suspeita de cometer estelionato é Lívia Moura, irmã do ex-jogador de futebol do Flamengo, Léo Moura. A empresa dona do espaço afirmou que a jovem nunca trabalhou para eles. Lívia prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Esta não é a primeira vez que o nome dela aparece nesse tipo de confusão. Em 2022, Lívia chegou a ser presa por vender ingressos falsos para um festival de rock. E mesmo para quem conseguiu entrar no sambódromo, os problemas não acabaram. Uma blitz do Ministério Público descobriu alimentos sendo preparados dentro de um banheiro. A dona do buffet e a responsável pelo camarote foram presas. Cerca de 500 quilos de alimentos tiveram que ser descartados. Nós não conseguimos contato com a defesa de Lívia Moura. Em Salvador, a polícia já prendeu 150 pessoas em flagrante desde o início do carnaval. Em um dos crimes mais recentes, 2 músicos de um grupo de samba foram assaltados depois de um show na capital baiana. Uma verdadeira multidão nas ruas. Onde tem trio elétrico, tem muita gente. Empurra, empurra, pra lá e pra cá. E aí começa a confusão, brigas e pancadaria. Aqui, um homem de camisa preta dá um golpe em uma mulher no momento em que ela está de costas. Logo depois, o rapaz que está com a vítima revida e acerta o agressor com um soco no rosto. Neste domingo, 2 músicos do grupo de samba Revelação foram assaltados depois de uma apresentação no centro da capital baiana. Eles voltavam para o hotel e tiveram todos os pertences levados. O percussionista Rogerinho reagiu e acabou esfaqueado. Ele foi levado ao hospital e liberado, após levar 6 pontos na mão. Passando aqui para agradecer o carinho e a preocupação de vocês. Estou bem na medida do possível. Não reage a assalto, tô aqui, machuquei minha mão, tomei uns pontinhos, mas daqui a pouco tô 100%. Desde o início do carnaval, 150 pessoas foram presas em flagrante nos circuitos da festa. 25 delas com a ajuda das câmeras de reconhecimento facial. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que 37 mil agentes reforçam o policiamento no carnaval. Estamos prontos e atentos para impedir e tirar de circulação essas pessoas que infelizmente não vêm com esse objetivo de brincar e se distrair. Um ambiente que está muito cheio de gente, ou com risco, aí a gente evita, fica um pouco mais distante. E 39 pessoas foram presas na capital paulista por suspeita de participação em quadrilhas que atacam foliões durante o carnaval. E não é só isso, Salsi. Além do furto de celular, criminosos têm aplicado fraudes com maquininhas de cartão. Uma mesa inteira forrada por cartões de crédito furtados. Só com um homem, a polícia prendeu 450. Desde o carnaval passado, esse tem sido um dos golpes mais comuns. As quadrilhas agem junto com vendedores ambulantes em lugares onde há aglomeração de pessoas, como os blocos de rua. Geralmente o criminoso pede para a pessoa digitar a senha que fica registrada na máquina. Em seguida, distrai o cliente, diz que houve um problema e troca o cartão por um outro da mesma cor e da mesma bandeira. A vítima vai embora e só depois descobre que caiu num golpe. Quase sempre não age sozinho, por quê? Porque eles têm divisões de funções na quadrilha.
Um distrai, o outro pega a bebida e o outro vê a cor do cartão, já procura nos que ele tem e devolve um cartão de mesma cor para a vítima. Alguns cuidados podem fazer a diferença. Ao comprar algo na rua, insira você mesmo o cartão na máquina. Nunca o entregue na mão de outra pessoa. Na hora de guardar o cartão, confira se é mesmo seu. Ao digitar a senha, garanta que não esteja visível para outras pessoas. Não digite a senha se o visor da máquina não estiver funcionando. Verifique o valor e peça o comprovante impresso. E desconfie se o vendedor informar que precisa passar o cartão novamente. Os roubos de celular também são comuns nas aglomerações. Segundo a polícia, esta mulher fazia parte de uma quadrilha. Com ela foram encontrados 22 aparelhos. Desde o pré-carnaval, no dia 3 até ontem, a Polícia Civil prendeu 39 suspeitos e recuperou 160 celulares e 598 cartões de crédito na cidade de São Paulo. Investigadores estão infiltrados para identificar os criminosos. Até o final de semana que vem, 15 milhões de pessoas devem passar pelo carnaval de rua na capital paulista. A Polícia Militar montou um gabinete de gerenciamento, de onde monitora todos os blocos por imagens, inclusive de drones. Mesmo com o reforço na segurança, é importante redobrar a atenção. Isso diminui o tempo de resposta da Polícia Militar no atendimento de uma ocorrência. Não precisa ter a necessidade de alguém ver, alguém denunciar, alguém ligar e isso cair no nosso atendimento 190. Nós mesmos, com um olhar mais técnico, conseguimos ver algo mais delicado, alguma coisa que pode remeter a um crime e a gente avisa direto em campo os policiais que estão atuando. No noticiário internacional, uma operação dentro da faixa de Gaza resgatou 2 reféns em Rafah. Os 2 homens estavam sob poder de integrantes do grupo terrorista Hamas há 4 meses. Abraços de alívio e muita emoção. O reencontro com os parentes aconteceu no hospital poucas horas depois da libertação. Ficamos chocados, não esperávamos. Vimos eles e o batimento do coração acelerou. Muitas lágrimas, abraços e agora é ficar cercado pela família, disse Edan, parente dos reféns. Fernando Simon Marman, de 60 anos, e Luiz Har, de 70, são argentinos. Eles foram sequestrados no dia 7 de outubro em um quibutz e estavam em poder de terroristas no 2º andar de um prédio residencial em Rafah, no sul da faixa de Gaza, quando foram encontrados pelos militares. As forças de defesa de Israel afirmam que a operação de resgate dos 2 reféns foi planejada em conjunto com a Unidade Especial contra Terrorismo da Polícia Israelense. Os soldados eliminaram os terroristas que estavam guardando os reféns nesse prédio na cidade de Rafah. Nessa operação, tiveram tiros de vários pontos da cidade de Rafah em direção aos soldados, em direção aos reféns, e o exército teve que atuar de uma forma bem precisa, de uma forma forte, para poder resgatar os reféns com vida. O helicóptero com os 2 reféns chegou a este hospital em Tel Aviv por volta das 3h30 da manhã. Aqui eles realizaram exames e foram avaliados por médicos. A família diz que Luiz e Fernando ficaram vários dias sem comer e perderam muito peso. Ao todo, foram 128 dias em poder dos terroristas do Hamas. A operação na faixa de Gaza continua intensa. Essas imagens, divulgadas por uma embaixada israelense, mostram um terrorista do Hamas que se rendeu quando o exército de Israel invadiu um túnel em Khan Yunis, no sul do território palestino. Na entrevista, ele afirma que não atirou e que baixou as armas. Abu al-Bahar afirma que faz parte do Hamas desde 2009 e ocupa uma posição de comando. Quando é perguntado o que ele aconselha aos outros integrantes do Hamas, o terrorista diz: "Eu recomendo que todos se rendam, porque o único destino é a morte." Um navio grego que transportava milho do Brasil para o Irã foi atingido por mísseis no Mar Vermelho. Após o incidente, os rebeldes Houthis do Iêmen reivindicaram a autoria do ataque. A embarcação Star Iris, que partiu do Pará, cruzou o Oceano Atlântico em direção ao Irã, país que financia os rebeldes Houthis do Iêmen. Ao passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que separa a África da Ásia, foi atingida ao menos 2 vezes.
As autoridades americanas disseram que a embarcação de origem grega foi danificada, mas nenhum tripulante ficou ferido. Os Houthis afirmaram que o objetivo era atacar um navio americano, em resposta aos recentes bombardeios dos Estados Unidos contra o grupo. Navios comerciais que cruzam o Mar Vermelho têm sido alvo frequente de rebeldes do Iêmen desde novembro, em apoio aos terroristas do Hamas. Por conta do perigo, grandes companhias marítimas têm desviado embarcações pela costa da África para fugir dos ataques. No mês passado, a Marinha do Brasil voltou a liderar uma operação de segurança internacional, que inclui as águas do Mar Vermelho. As chamadas Forças Marítimas Combinadas reúnem países de vários continentes, com o objetivo de combater a ação de piratas e ajudar na segurança das embarcações, em uma das principais rotas mundiais de navegação. A liderança é rotativa. Luiz Inácio Lula da Silva chega ao Egito nesta quarta-feira para participar de reuniões bilaterais. O presidente também vai visitar a Etiópia. O presidente Lula escolheu os 2 novos integrantes do BRICS, grupo que reúne as principais economias emergentes do mundo, para estreitar relações diplomáticas e comerciais. Egito e Etiópia receberão a comitiva brasileira nos próximos dias. A primeira parada do presidente Lula será no Cairo, capital do Egito, na quarta-feira. O Brasil estreitou relações com o país durante as negociações para a retirada de brasileiros da faixa de Gaza. Agora, Lula quer aproveitar o canal diplomático para ampliar as relações comerciais entre os 2 países. O governo brasileiro quer que o Egito aprove, nos próximos meses, abatedouros e frigoríficos no Brasil para exportação da carne bovina. No ano passado, o país africano abriu mercado para outros produtos brasileiros, como peixe e carnes de aves. Na agenda de Lula estão previstas reuniões bilaterais com o presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi. A expectativa é que os líderes conversem sobre a possível criação de uma linha aérea entre São Paulo e Cairo. Os chefes de Estado também devem discutir a situação da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Na sexta-feira, Lula segue viagem para Addis Abeba, capital da Etiópia, onde participa como convidado da cúpula da União Africana, marcada para acontecer no sábado e domingo. O evento deve discutir temas como inclusão social, combate à fome, transição energética e mais participação dos países em desenvolvimento nos organismos internacionais. O atual recordista mundial da maratona, o queniano Kelvin Kiptum, morreu em um acidente de carro no Quênia. O veículo teria saído da estrada e colidido com uma árvore. Junto ao atleta estavam o treinador dele, que também não resistiu, e uma passageira que ficou ferida. Kelvin Kiptum, de 24 anos, bateu o recorde mundial da maratona em Chicago em outubro do ano passado. Ele percorreu 42 quilômetros em 2 horas e 35 segundos. Foi a terceira prova desta distância da carreira do queniano. A comunidade internacional de atletismo declarou luto. Doze pessoas ficaram feridas em um incêndio num dos maiores parques de diversões da Suécia. As atrações que pegaram fogo ficam em uma área que está em construção. As causas são investigadas. 8 toneladas de cocaína que estavam em um container foram apreendidas na Espanha. 3 pessoas foram presas. A droga saiu do Suriname e passou pelo Panamá antes de chegar ao porto espanhol de Algeciras, que fica no sul do país. O próximo destino seria Portugal. Alexander Stubb foi eleito neste domingo presidente da Finlândia, com 51,6% dos votos. Hoje, ele reafirmou que o país não terá uma relação diplomática com a Rússia até que acabe a invasão à Ucrânia. A Finlândia entrou no ano passado para a OTAN, aliança militar do Ocidente que apoia os ucranianos na guerra. Aqui no Brasil, semana quente no sul e no sudeste do país. A temperatura passou dos 40 graus no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. E quando essa onda de calor chegar ao fim, hein? Olha, a partir de amanhã o tempo começa a mudar já. Salce, boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão sobre a metade norte do país e o Uruguai.
Amanhã, uma frente fria avança pelo sul em direção ao sudeste. O tempo começa a mudar. Além de diminuir o calor no fim do dia, a passagem da frente fria deixa em alerta para temporais os estados do sul. Atenção, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As rajadas de vento podem chegar aos 90 km por hora, com risco de granizo. Nas outras regiões, chove principalmente à tarde, de forma isolada, mas com risco de tempestades. Nesta terça, esquenta mais no sul do que na região norte. Em Florianópolis, máxima de 35 graus. O Rio de Janeiro lidera o ranking das capitais mais quentes com 40. Em Cuiabá faz 33, em Natal 31 e até 34 em Boa Vista. Em Porto Alegre há risco de chuva forte ainda pela manhã e a temperatura cai para 29 graus. Em São Paulo o sol aparece, esquenta até 34 e depois o tempo muda com chance de ventania. Em Brasília e em Salvador pode chover a qualquer hora, com máximas de 28 e 31 graus. Agora tem o Tempo Delivery, a sua interação com o Jornal da Record. A gente atende a Ruth de Guarulhos, em São Paulo. Lidy. Vamos lá, Fara. Oi, Ruth, boa noite para você. Preparada para a mudança no tempo na quarta-feira? Antes, você vai ter uma terça quente, com 35 graus. Cuidado, porque as primeiras pancadas de chuva podem ser fortes e com ventania. Tem ainda o Cauã, que é de Camaçari, na Bahia. Vamos lá. Olha só o pequeno Cauã aí na audiência. Seja bem-vindo, Cauã. O tempo segue bem abafado por aí, com chance de chuva isolada a qualquer hora e calor de 31 graus na terça e na quarta. A quinta será ainda mais quente, com 32. Faça como eles e peça previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Salce, Fara. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Boa noite, Lídia. Foi enterrado nesta segunda-feira, o corpo de Luísa Trajano Donato, fundadora da rede de lojas Magazine Luiza. Luísa tinha 97 anos e, segundo a família, morreu de causas naturais. O corpo dela foi enterrado na tarde de hoje, em Franca, no interior de São Paulo. Foi nesta mesma cidade que Luísa e o marido fundaram uma loja em 1957 que viria a ser o Magazine Luiza. Atualmente, a empresa é comandada pela terceira geração da família, com o empresário Frederico Trajano à frente dos negócios. Ele é filho de Luísa Helena Trajano, sobrinha de Luísa Trajano Donato. Em uma rede social, ela escreveu: "Nos despedimos da tia Luísa, uma das maiores referências na minha vida, pelo seu exemplo de força, trabalho e determinação. Obrigada por tudo." Luísa Trajano Donato era viúva e não deixa filhos. Veja a seguir, 200 pessoas consideradas desaparecidas vivem na Cracolândia, em São Paulo. Quase 300 armas foram apreendidas por dia no Brasil em 2023. O Corinthians acaba com a série de derrotas e sai da zona de rebaixamento do Paulistão. No meio da Cracolândia, em São Paulo, a Polícia Civil identificou cerca de 200 desaparecidos entre uma multidão de mais de 2.000 pessoas. O número traz esperança a muitas mães que sonham em reencontrar os filhos. Só que nessa busca, elas contam com o apoio de guardas municipais para tentar achar pistas em segurança. Cada vez mais espalhada pelo centro de São Paulo, a Cracolândia ficou conhecida pela concentração de usuários de drogas. Mas esse universo também é o lugar onde muitos filhos se perdem das mães, como no caso da dona Neuza. Há uma década, ela não vê o filho Marcelo, que teria hoje 51 anos. Para encontrá-lo, a idosa se arrisca em uma busca cheia de perigos. Eu ia esperar lá na boca de fumo, sabe? Esperar ver se ele chegava lá, né? Que eles diziam que ele ia estar lá a tal hora, eu ia lá. Aí até o dia que um traficante chegou com a arma perto de mim, eu me assustei, daí não fui mais, né? Em 2021, dona Neuza viu pela TV uma imagem do filho na Cracolândia. Por isso, saiu do Paraná, onde mora, e incluiu São Paulo nas buscas. Às vezes um traficante me pegava pelo braço, sai daqui tia, sai daqui, não pode ficar aqui. E eu com a foto do Marcelo assim, sabe?
A procura por um rosto no meio da multidão tem o apoio da Guarda Civil Metropolitana. O projeto começou em 2017, de forma voluntária, com Marcos. Nós nos aproximamos da pessoa em situação de vulnerabilidade e tentamos fazer com que ela se torne amiga da gente, né? Para que a gente possa saber a real necessidade dela e por que ela está na rua. E através desse contato nós descobrimos os familiares e a pessoa que está em situação de vulnerabilidade também precisa querer voltar para a família. Com a ajuda do Marcos, a dona Neuza recomeça a busca. Esse aqui é o nosso limite, só que na Cracolândia ela já teve 3 vezes e agora mais uma tentativa. A gente quer muito encontrar o seu filho. Para nós se tornou um desafio. Você já viu por aí esse rapaz? O nome dele é Marcelo. Meu brother, preciso de alguém para me ajudar aí, ó. Marcos e Neuza aguardam os homens procurarem o filho dela na Cracolândia. Mas a resposta não é a que eles esperavam. Não, muito obrigado pela sua atenção, cara. E essa realidade que a dona Neuza enfrenta já há mais de 10 anos é a mesma de muitas mães. Enquanto o tempo que a gente estava aqui, a dona Maria também apareceu, ela é a mãe do Igor. O Igor está desaparecido desde dezembro do ano passado. A senhora não tem mais notícia? Não tenho mais notícia dele. Morto, meu coração fala que ele não está. Mas que ele está na rua, ele está. Desde julho do ano passado, num trabalho conjunto entre as polícias, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já conseguiu identificar mais de 2.000 pessoas na Cracolândia, muitas delas com o uso da biometria. Desse total, ao menos 200 pessoas são consideradas desaparecidas pelas famílias. Qualquer familiar que suspeite, que acha a possibilidade de um parente estar lá no fluxo, né, assim como em qualquer local, pode entrar em contato com a Delegacia de Desaparecidos. É importante, a primeira vez em que essa identificação é feita com essa minúcia. Várias iniciativas com um propósito em comum, dar um alívio para as mães. Desde 2017, quando o projeto da Guarda Civil começou, mais de 5.000 pessoas foram abordadas e pelo menos 400 famílias conseguiram o tão esperado reencontro. O Igor é minha vida, eu estou aqui, só Deus sabe, eu não durmo, eu não trabalho direito, meu pensamento é só ele. Quando eu tiver vida, eu estou aqui. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, em média, 279 armas foram apreendidas por dia no ano passado. E Minas Gerais é o estado com mais apreensões no país. No posto de combustíveis em Belo Horizonte, o criminoso rende o frentista com uma arma semelhante a uma metralhadora. A motorista que abastece o carro tenta fugir, mas é impedida pelo assaltante. Ela ainda não se recuperou do susto. Eu tô com sequelas até hoje, eu não consigo nem dormir direito. Fiquei muito assustado porque eu nunca tinha visto uma arma daquele tamanho. Tô muito revoltada com a situação. Em Contagem, na região metropolitana, os criminosos chegam de carro, armados com um fuzil e um revólver. Eles rendem a funcionária e invadem a distribuidora de bebidas. O grupo levou produtos e dinheiro do local. Somente em Minas Gerais, a polícia apreendeu no ano passado quase 16.000 armas de fogo. Os dados mais recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública revelam que o estado lidera o ranking nacional de apreensões, seguido por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul. Na medida que armas são apreendidas, você diminui principalmente os crimes de homicídio e os crimes de assalto à mão armada. Em 2023, as autoridades brasileiras apreenderam em média 279 armas por dia no país. No total, mais de 100.000 armamentos foram retirados de circulação no período. Entre os tipos mais apreendidos estão revólveres, pistolas e espingardas. O grande movimento de armas que nós temos no Brasil, principalmente de fuzis automáticos, principalmente também no eixo Rio-São Paulo, é que essas armas são provenientes de contrabando e descaminho. Perigoso para a gente que vive na comunidade ver esses miliantes assaltar assim. Em Goiás, a polícia procura um homem suspeito de usar plataformas de aluguel de imóveis para sublocar para outras pessoas. Em um dos casos, o proprietário descobriu pela diarista que um casal havia se mudado para a casa dele.
Foi numa rede social que o casal encontrou o imóvel ofertado por um homem identificado como Túlio Dias. Os inquilinos fecharam o negócio e pagariam R$ 1.200 por mês. Mas o que eles não imaginavam é que um homem, na verdade, não era proprietário e nem corretor do apartamento. Ele havia acabado de alugar o imóvel por apenas alguns dias numa plataforma credenciada. Ele sublocou meu apartamento num anúncio de comércio eletrônico e botou terceiros que eu não conheço para dentro, sem me avisar, sem me pagar por isso, e deixou para mim a responsabilidade de despejar esses terceiros e resolver a situação. As câmeras de segurança mostram quando o estelionatário chega, ainda de dia, para ver o imóvel. À noite, aparece o casal, já com a mudança. O dono do apartamento só ficou sabendo da fraude no dia seguinte, quando a diarista chegou para limpar o local. O casal ficou em prantos, porque é um casal de 18 anos, começando agora a vida financeira, então eles não tinham esse dinheiro que eles pagaram para o estelionatário. A fraude, conhecida como golpe do intermediário, acontece quando um estelionatário usa um anúncio de terceiros para fazer um negócio. Depois de receber o dinheiro do interessado, o golpista desaparece. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o crime de estelionato cresceu mais de 25% em Goiás no ano passado. Não existe a possibilidade de você entrar num imóvel sem formalizar, sem ter contrato, sem você pegar a conta de água, a conta de energia, a conta do IPTU, a conta da internet, sem você ter um fiador, sem você ter um seguro-fiança. Existem as burocracias e por que elas existem? Para proteger ambas as partes. A polícia procura pelo suspeito, que tem uma extensa ficha por denúncias de estelionato. Agora a gente vai tentar correr atrás do dinheiro que a gente perdeu, que foi bastante dinheiro. Paulistão 2024. Chegou ao fim a série de derrotas seguidas do Corinthians. Pois é, o Bruno Lohans já está aqui, ele traz as novidades do futebol pra gente. Oi, Bruno, boa noite. Tudo bom, Salsi? Boa noite, Fara. Pois é, o Corinthians conseguiu, e essa vitória sobre a Portuguesa trouxe à tona vários sentimentos. Teve o alívio da torcida, a felicidade do novo técnico e o desabafo emocionado do atacante Yuri Alberto. Hoje, o time ainda apresentou mais um reforço. Gustavo Henrique chegou ao Corinthians um mês atrás, mas estava em recuperação física e foi apresentado hoje. O primeiro dia tranquilo do time desde a vitória na primeira rodada do Paulistão. Me sinto bem, me sinto preparado, estou 100%, espero só ajudar o Corinthians agora. Quem voltou a ajudar o timão foi o atacante Yuri Alberto. O torcedor sentiu aquele frio na barriga quando ele ficou cara a cara com o goleiro. Desta vez, o atacante teve calma e confiança para fazer o gol que garantiu a vitória do Corinthians. Depois do jogo, Yuri Alberto desabafou, com lágrimas nos olhos. Foi muito difícil, foi um momento difícil para mim, mas meus companheiros me deram todo o suporte. Agradecer a toda a minha família também por todo esse suporte. A emoção mostra a importância da vitória por 2-0 sobre a Portuguesa. É o fim da sequência de derrotas, que durou 5 jogos. O Corinthians saiu e acabou deixando a Portuguesa na zona de rebaixamento para a Série A2 do Paulistão. O Timão volta a campo na quarta, às 9h30 da noite, contra o Botafogo. Jogo que terá transmissão da Record. Para o técnico Antônio Oliveira, foi a estreia dos sonhos. Estou muito feliz com eles, muito orgulhoso, e se nós competirmos, o talento depois acaba por resolver jogos, e aqui tem muita gente que pode resolver jogos. No jogo que a Record transmitiu, Santos e Mirassol empataram em 2-2. Líder do Grupo A, o Santos tem a chance de já se classificar na próxima rodada com uma combinação de resultados. Líder do Grupo B, o Palmeiras está em campo neste momento. A partida contra o Santo André está no segundo tempo. Vamos ver o gol do jogo até agora. O Palmeiras abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo. Cruzamento de Caio Paulista e gol do argentino Flaco Lopes. Santo André 0, Palmeiras 1 é o placar do momento. Então vale reforçar o convite, né? A próxima partida que a Record transmite com exclusividade na TV aberta será entre Botafogo e Corinthians, quarta-feira, às 9h30 da noite. Salsi Fara. Valeu, Bruno. Obrigado, Bruno. Veja a seguir, saiba como reconhecer uma cédula de real falsa para não ficar no prejuízo. Polícia Federal pretende convocar Bolsonaro e ex-ministros para prestar depoimento na investigação sobre suposto plano de golpe de Estado.
O endividamento atinge 8 entre 10 famílias brasileiras, o que dificulta, é claro, o equilíbrio do orçamento. Patrícia Lages, boa noite para você. Explica para a gente como enfrentar esse desafio. E que desafio, né, Salsi? Boa noite para você. Oi, Fara. Boa noite para você de casa. A solução pode estar na reserva de emergência. Quase 78% das famílias brasileiras entraram em 2024 endividadas. E uma das maiores causas é a falta de reserva financeira para dar conta dos imprevistos, que são aqueles gastos que não dá para fugir, como um reparo na casa, o conserto do carro ou alguma despesa médica. Mas se há uma coisa que todo mundo pode prever, é que imprevistos acontecem. Pois é, Paty, mas e quem já está com o orçamento comprometido? Como começar a formar essa reserva de emergência? Tem que dar um jeitinho, né, Salsi? Olha, o primeiro ponto é definir o valor da reserva. Para isso, some todas as despesas mensais e multiplique por 3. Por exemplo, se a soma de todas as despesas for R$ 1.200, então você vai multiplicar por 3, porque o objetivo inicial é juntar R$ 3.600. A ideia é que os imprevistos sejam pagos com esse dinheiro. E se a pessoa perder o emprego, por exemplo, também poderá ter como cobrir essas despesas por pelo menos 3 meses sem recorrer ao endividamento. Agora, o passo seguinte é diminuir ou cortar as despesas que sejam possíveis para poupar um valor mensal e ir formando essa reserva. Uma dica para acelerar o processo é dar uma busca em casa e separar os eletrodomésticos, os utensílios e até mesmo roupas em bom estado que não estão sendo mais usadas e colocá-las à venda. Os sites de compra e venda de usados podem ajudar bastante. E, se possível, realizar alguma atividade de renda extra. No começo, pode ser um pouquinho desafiador, mas essas medidas podem aliviar o seu orçamento e trazer mais tranquilidade para 2024. Salsi, Fara. Obrigada, Paty. Obrigado, Patrícia. Criminosos aproveitam as aglomerações do carnaval para usar cédulas de dinheiro falsificado. Dados do Banco Central revelam que esse tipo de fraude tem sido recorrente. Só no ano passado, mais de 250 mil notas falsas foram apreendidas em todo o país. A cor é parecida e o papel semelhante ao original. Mas não se engane, esta é uma nota falsa. Cansado de ser enganado, o comerciante que prefere não ser identificado separou todas as notas falsas que já recebeu. Um prejuízo de R$ 700. A pessoa que vem com essa mal intenção, ela aproveita exatamente quando a gente que é comerciante está distraído. Durante o carnaval, o fluxo de dinheiro em espécie aumenta e os trabalhadores autônomos precisam ficar atentos. Vem muita gente aí na multidão, aí acaba ficando desatenta e acaba despercebendo. Segundo o Banco Central, mais de 250 mil notas falsas foram apreendidas no ano passado em todo o país. Se continuassem em circulação, o valor total de fraudes superaria os R$ 25 milhões. E a nota de R$ 100 é a mais falsificada, seguida da cédula de R$ 200 e da de R$ 50. Existem vários padrões de segurança que o próprio Banco Central proporciona para essas notas, né? Tem a numeração das notas, o fio de segurança, né? A marca d'água e o alto relevo. Com a luz do celular, é possível ver o fio de segurança. Geralmente, na cédula falsa, o dispositivo não aparece. A textura também é diferente. A Sara redobrou os cuidados para não cair no golpe. Aqui na padaria, ela colocou uma nota falsa em cima do balcão para alertar os clientes e, com a ajuda de uma caneta e uma luz específica, ela identifica a nota verdadeira por meio do numeral, o que não acontece na nota falsa. Veio um cliente aqui com uma nota de R$ 50 e eu observei, né, como eu observo sempre, a marca d'água do dinheiro e a textura. E aí eu observei que não tinha e era falsa. Devolveu para ele? Devolvi para ele. Se a cédula parecer suspeita, a recomendação é exatamente essa: não aceitar. E se a fraude só for percebida depois, a orientação é não repassar para outras pessoas e procurar a polícia se souber a origem do dinheiro falsificado. Por isso, um olhar mais atento é sempre importante. O que der, eu passo no dinheiro pequeno ou na máquina, no Pix. Redobra a atenção, com toda certeza.
Um jardineiro que mora no Rio Grande do Sul foi preso por um estupro cometido em Fortaleza, no Ceará. O problema é que o homem nunca esteve no Nordeste do país. Por causa do nome, ele foi confundido com o verdadeiro criminoso e acabou detido por engano. Estar em casa com a esposa é um grande alívio. Morador de Vera Cruz, a 163 quilômetros de Porto Alegre, recomeçar numa cidade pequena, onde as notícias correm rapidamente, não está sendo fácil. Trabalhador autônomo, Francilício é jardineiro, mas desde que foi preso por engano, não tem conseguido trabalho. E até hoje eu estou completamente destruído. Estou buscando me refazer a cada dia. Francilício dos Santos Nogueira, 47 anos, foi preso em 4 de janeiro deste ano. A acusação, estupro de vulnerável. A Brigada Militar cumpriu um mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça do Ceará por um crime cometido em Fortaleza no ano de 2010. Francilício afirma que nunca esteve naquele estado. A minha vida estava aqui. Enquanto cumpria a pena aqui no presídio de Santa Cruz do Sul, parentes lutavam para aprovar a inocência de Francilício. Até que 5 dias depois, a justiça reconheceu que ele foi confundido. Na verdade, o mandado de prisão era para um Francilúcio, esse sim, procurado pela Justiça do Ceará pelo crime. No alvará de soltura, consta que Francilício fora detido no lugar de pessoa homônima, apesar da escrita ser diferente, e destaca que a prisão deva ser imediatamente relaxada sob pena de constrangimento ilegal. Mas, apesar da justiça reconhecer o erro, para a família está sendo complicado recomeçar. A gente tem contas para pagar, né? Eu tenho pensão alimentícia para pagar todo mês, todo dia 5 eu tenho que estar com aquele dinheiro lá na conta, porque senão complica mais a minha vida. Através de nota, o Tribunal de Justiça do Ceará informou que fez a revisão dos mandados de prisão que estivessem em aberto e oficiou a autoridade policial para a investigação do caso, buscando os esclarecimentos. Não foi confirmado se o verdadeiro criminoso continua solto. Se houvessem uma checagem melhor, uma verificação melhor, uma preocupação com a vida alheia, isso não teria acontecido. Depois da prisão de um militar que estava nos Estados Unidos e chegou ontem ao Brasil, a Polícia Federal deve convocar uma série de depoimentos na investigação sobre um suposto plano de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido no inquérito. O coronel Bernardo Romão Correa Neto foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto de Brasília, na madrugada deste domingo. O militar foi um dos alvos da operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na semana passada. Ele estava nos Estados Unidos para participar de um curso. O coronel está preso no batalhão da Guarda Presidencial. Ele tem direito a 2 horas de banho de sol com atividade física individual todos os dias e é vigiado por uma equipe de militares. Correa Neto já passou por audiência de custódia, mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não decidiu sobre a permanência dele na prisão. Segundo as investigações, o coronel é suspeito de convocar reuniões com militares de forças especiais para participarem de manifestações nas portas dos quartéis contra o resultado da eleição presidencial. A Polícia Federal pretende convocar Jair Bolsonaro para prestar depoimento no caso. Os investigadores querem avançar sobre a minuta apreendida na sala dele, no escritório do PL. Também devem ser ouvidos os ex-ministros do ex-presidente que participaram da reunião golpista no Palácio do Planalto, em julho de 2022. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, também terá de prestar novo depoimento. Foi num computador dele que a Polícia Federal encontrou o vídeo da reunião. Em outra frente, os investigadores devem marcar para os próximos dias o depoimento do general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo de Bolsonaro. Ele será ouvido no caso do suposto esquema de monitoramento ilegal de autoridades pela Agência Brasileira de Inteligência. A PF vai investigar a conexão das espionagens com as declarações de Heleno durante a reunião com Bolsonaro e outros ministros. O general afirmou que colocaria agentes da BIM infiltrados nas campanhas de Bolsonaro e de Lula em 2022. Para os investigadores, a agência pode ter sido usada de forma ilegal durante as eleições.
O ex-presidente Donald Trump recorreu à Suprema Corte e pediu a suspensão da decisão que nega a imunidade presidencial. A intenção de Trump é se proteger das acusações de ter conspirado para alterar os resultados das eleições em 2020. A defesa afirma que Trump era presidente e, portanto, teria direito a proteções legais. Já a acusação afirma que, na época, Trump agia como candidato. O julgamento desse caso estava marcado para março, mas foi adiado. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas em um tiroteio em uma plataforma de metrô em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, 4 homens e 2 mulheres foram atingidos na estação de Mount Eden, na região do Bronx. Até o momento, ninguém foi preso. Segundo a polícia, um suspeito conseguiu fugir. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções de Jezabel e logo após Quando Chama o Coração, tem a novela Pecado Mortal. Não perca. Boa noite para você. Excelente noite.